Olá, aqui é o Mário Breder, do Café Fora da Caixa. Cobertura espiritual. Será que existe isso mesmo? A gente vê várias vezes usando algumas passagens na Bíblia para falar de cobertura espiritual, ou mesmo para falar de pai espiritual. Mas será que a Bíblia dá mesmo essa base? Bem, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que toda ela, Novo Testamento, Antigo Testamento, fala sempre do ato de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Claro, este momento foi o momento marcante da história. Foi o momento em que tudo mudou. Todo o nosso passado e todo o nosso futuro aponta exclusivamente para este momento. O Velho Testamento inteiro, ele foi um prenúncio, foi antes de chegar em Cristo. Tudo que acontece no Velho Testamento, ele é exatamente cumprido em Jesus Cristo. Ele é exatamente consumado em Cristo. Tanto que o próprio Cristo, quando morrendo ali, Jesus disse: está consumado. Está consumado, e ele vem mostrando que todas as profecias que foram feitas sobre o Cristo, sobre o Salvador, se cumpriram nele. Temos 4 evangelhos exatamente porque cada um vai falar de um aspecto, de uma visão, tanto para judeus, quanto para gregos, quanto para nós, igreja, quem Cristo é e quem Jesus era e como isso tudo foi cumprido. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, a gente tem que entender, sim, que tudo ele é a palavra de Deus e que ele aponta para o Cristo. Mas depois que Jesus veio e ressuscitou, a nossa vida mudou. A gente não pode simplesmente pegar tudo que está escrito no Velho Testamento e aplicar para os nossos dias de hoje, porque muitas daquelas coisas já foram cumpridas. Quando nós lemos todas as cartas, nós vemos esse cumprimento. E nós vemos, inclusive, a dificuldade de Paulo tentando tantas vezes lutar contra pessoas, judeus que saíam ali de Jerusalém e iam para as igrejas dizendo que todos eles tinham que cumprir exatamente como estava na lei de Moisés, porque se não cumprisse não teria parte com Cristo. E Paulo dizia: olha, se alguém pregar um evangelho diferente do que estamos pregando, mesmo que seja um anjo, isso aí não é para vocês aceitarem, está totalmente fora. Por quê? Cristo nos deu a possibilidade de nascermos de novo e nascermos do Espírito. Por isso Jesus disse: aquele que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito. A partir disso, nós somos nascidos do próprio Deus. E nós, tendo nascido do próprio Deus, o nosso espírito é filho de Deus. E não tem como nós sermos filhos espirituais de outra pessoa. Claro que muitos usam os textos de Paulo quando ele diz sobre um alimento ainda não sólido, sobre ser ainda um bebê na fé, no sentido de comer comida mais leve, né? E usam isso para dizer que aí ele precisa ter um pai espiritual, ou precisa de cobertura espiritual. Olha, essa questão de cobertura espiritual foi só no Antigo Testamento. Por quê? O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, a partir do que a gente vê em Atos, no capítulo 2. Antes disso, existia um ou outro que recebia o Espírito Santo. Se você for ler lá em Números e Levíticos, você vai ver que Moisés ficava até chateado de ter que carregar todo o peso de um povo de mais de 2 milhões de pessoas, em que só ele tinha o Espírito Santo e tinha que julgar tudo. Tanto que Deus até falou: não, se preocupe, eu vou pegar 70 aqui e vou passar um pouquinho desse Espírito que está em você para esses 70. Hoje nós somos milhares e milhares de pessoas cristãs, somos milhares e milhares do povo de Deus e todos nós temos o Espírito Santo em nós. Porque em nós nasceu um Espírito, como Jesus disse, a partir do Espírito de Deus, e aí nós podemos ser o próprio templo. Não há mais a necessidade de uma tenda do encontro em que um Moisés vai lá falar com Deus e traz essa bênção para nós e traz as coisas para nós. Hoje, todos nós temos o templo do Espírito Santo dentro de nós. E nós não somos órfãos. Deus não fez com que nós nascêssemos do Espírito e ficássemos largados para que outros irmãos mais velhos nos tomassem como pai e aí a gente ficasse sob a proteção espiritual de um irmão mais velho. Até mesmo o texto que fala de que um herdeiro, quando é criança, ele não se difere de nada de um escravo. Ele não fala que tem que ter um tutor, que esse tutor é um irmão mais velho, um irmão que já tem
mais tempo de igreja, ou um pastor, ou qualquer outra coisa assim. Ele fala disso comparando e dizendo que tutor era a lei. A lei era tutor do povo antes que o povo tivesse capacidade de entender. E esse entendimento vem, como Jesus disse, do novo nascimento a partir da água, que renova o nosso entendimento, que faz a gente pensar nas coisas dos céus. E agora a gente tem um Espírito Santo dentro de nós para nos guiar. Sim, existem várias fases de crescimento e de entendimento das coisas de Deus, mas de forma nenhuma nós precisamos que outras pessoas estejam sobre nós com uma carga espiritual ou com uma cobertura espiritual, como se o espírito de alguém estivesse sobre o nosso espírito. Sobre o nosso espírito só há o Espírito Santo de Deus. Quando Paulo nos ensina sobre os 5 ministérios e fala que a alguns foi dado esse ministério, a alguns outro ministério, ele diz que isso é para o crescimento da igreja. Em nenhum momento ele diz que essas pessoas estarão acima dos outros na igreja. Não existe mais hierarquia de pessoas acima dos outros. Somos todos irmãos. Quando Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele não disse, Pedro, toma cuidado e apacenta as suas ovelhas. Ele disse, apacente as minhas ovelhas. E apacentar é dar de comer. Então, quando Jesus pede para Pedro, ele não pede, Pedro, tome conta e seja responsável no nível de que todos esses aqui são seus e estão embaixo da tua responsabilidade. Pedro, você recebeu de mim e dê a eles. Era o que acontecia quando a gente vê em Atos ali, em que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, recebendo o alimento de palavras, de entendimento, em que esses homens se colocavam para entender mais de Deus, como as palavras fortes e profundas de Paulo para todos nós hoje. Isso é o apacentar e não estar sobre nós. Somos todos irmãos, estamos todos no mesmo nível. Quando Paulo chama Timóteo de filho, você pode ver ali que é um relacionamento afetivo. Se você vai florescer no Espírito Santo, se você vai dar fruto do Espírito, o fruto do Espírito tem amor, tem alegria, tem bondade, tem longanimidade. Qualquer pessoa mais velha que tratar alguma pessoa mais nova com bondade, com alegria, com longanimidade, sendo difícil de se irar com essa pessoa, cara, qualquer um vai olhar para uma pessoa mais velha te tratando assim e vai falar, meu, você está me tratando como um pai. Isso não significa que essa pessoa é pai espiritual da outra, porque o espírito já tem um pai, que é o próprio Deus. Isso significa que há uma relação afetiva, de entender que aquela pessoa tem um cuidado, e ela se coloca em servir a gente. Não podemos confundir aqueles que querem servir uns aos outros e que se dão em serviço, em que esse serviço chegue a dar a alguma pessoa uma qualidade de ser pai da outra, uma qualidade de ser alguém que pode dizer o que a pessoa pode ou não fazer. Isso não existe. Nós temos, todos nós, o Espírito Santo dentro de nós. E se é para seguir alguém, e se é para seguir alguma voz, é a voz do próprio Espírito Santo dentro de nós. Os 5 ministérios, profeta, apóstolo, evangelista, pastor, mestre, são todos para crescimento da igreja, no dividir. Veja, o fermento para fazer crescer a massa, ele está junto com a massa, no mesmo nível. O fermento não precisa estar acima da massa para fazer a massa crescer. Esse foi um exemplo usado na Bíblia para falar do crescimento, um pouco de fermento para levar a massa. E é esse tipo de crescimento que esses 5 ministérios têm que dar à igreja. E não um crescimento de estar acima e falar, você pode ou não pode fazer alguma coisa. Se você fizer o que eu estou falando, você será abençoado, senão eu não dou a minha bênção para você. A bênção do Senhor está sobre todos nós. Por quê? Porque foi pela fé que Abraão foi abençoado, como diz Paulo. E pela fé todos nós somos salvos. Salvos pela graça, mediante a fé. Não precisamos que alguém nos abençoe para que sejamos abençoados, porque a bênção do Senhor já está sobre nós.
O que nós precisamos é entender a palavra do Senhor. E aí, se existem irmãos que já entenderam mais da palavra do Senhor, esses repartem. Esses usam o fruto do Espírito para abençoar as pessoas. Sim, com serviço, com amor, com longanimidade, com muitas outras coisas. Mas se alguém deixar de estar sobre proteção espiritual de outra pessoa, não vai se dar mal por causa disso, não existe. Nós todos estamos sob a proteção espiritual do próprio Deus, do Criador do universo. Não se preocupe em estar debaixo de proteção espiritual de ninguém. Não se preocupe de ter um pai espiritual. Você já tem proteção espiritual do próprio Deus. Você já tem um pai espiritual, o Espírito Santo de Deus, do qual Jesus disse que se você nascer do Espírito, você é Espírito. Você tem um pai que nunca te abandonou e nunca precisará que você seja adotado por um outro irmão mais velho seu. Deus te abençoe e fique à vontade para criticar ou para falar, para comentar alguma coisa sobre esse vídeo.